Olá, pessoal. Bom dia. Nos últimos anos, a palavra sustentabilidade, ela vem sendo utilizada de forma generalizada e por muitos que não têm a menor noção do real significado dessa palavra. Na agricultura não é diferente. O simples fato de uma empresa adotar uma tecnologia que permite o uso racional de determinado insumo é o suficiente para essa empresa afirmar que seu sistema de produção é sustentável e fazer um grande marketing em cima deste fato. Mas quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem que pensar a longo prazo. A gente tem que pensar nas gerações futuras, né? E a gente precisa de adotar uma série de tecnologias, de práticas agrícolas que realmente permitam a conservação dos recursos naturais, especialmente, né, o solo, a água e a biodiversidade. E muitas dessas práticas agrícolas foram desenvolvidas há muito tempos atrás. E, mesmo assim, elas ainda são realmente indispensáveis para a gente realmente conseguir desenvolver uma agricultura realmente sustentável. Então, neste vídeo, eu vou falar um pouco quando e como essas práticas surgiram, né? E também dos métodos alternativos que foram propostos ao longo dos anos em função da intensificação da agricultura que é praticada atualmente, agricultura denominada agricultura moderna. Então, fazendo um breve histórico, o homem começou a cultivar seus alimentos, né, há cerca de 10 mil anos atrás, e a agricultura moderna, essa agricultura mais intensiva que a gente observa no mundo inteiro, ela tem mais ou menos 100 anos, certo? Então, as principais descobertas relativas à produção de alimentos, né, que modernizaram a produção de alimentos, foram feitas no século XIX, entre os anos 1850 e 1900. Essas descobertas foram os adubos minerais, o motor de combustão interna, o melhoramento genético e também a fixação biológica de nitrogênio, muito importante para algumas culturas, principalmente as leguminosas como a soja, né? Então, em função dessas descobertas entre 1850 e 1900, algumas instituições começaram a unir todas essas descobertas, né? E já na década de 20, 30 do século passado, eles formataram um pacote tecnológico com todas essas descobertas e na Europa e nos Estados Unidos, já nessa época, né, começou-se a praticar uma agricultura mais intensiva, certo? Com o uso mais intensivo de insumos vindos de fora da propriedade. E alguns pesquisadores da época não concordavam com essa intensificação da agricultura, com a intensificação da produção de alimentos. E aí, eles, na mesma época, né, propuseram alguns modelos como alternativa a esse modelo emergente. Então, a gente lista aqui esses modelos: a agricultura orgânica e a agricultura biodinâmica, na década de 20 do século passado, a agricultura natural na década de 30, a agricultura biológica na década de 40, na década de 70 a permacultura, na de 80 a agricultura regenerativa e mais recentemente
na década de 90 do século passado, né, agricultura sintrópica. Então a gente vai falar um pouco sobre cada um desses modelos alternativos propostos. Então a agricultura orgânica, ela começou, né, a ser desenvolvida a partir dos trabalhos, né, desenvolvidos por um agrônomo inglês, Albert Howard, que foi trabalhar na Índia e lá ele deparando, né, com aquela grande quantidade de estercos animais e de resíduos orgânicos, né, ele começou a desenvolver um trabalho para aproveitamento de todo esse resíduo. Foi quando ele desenvolveu o processo de compostagem em pilhas que a gente utiliza muito hoje, tá certo? Então, na época, o processo foi denominado processo Indore, pelo fato da cidade onde a estação experimental que ele estava chamava Indore, né? Tá certo? Então, além da compostagem, ele começou a fazer uma série de experimentos também de adubação orgânica com esse composto produzido, e ele verificou, né, que a planta respondia muito bem a essas adubações orgânicas, né, e que o composto orgânico também melhorava muito as características químicas, físicas e biológicas do solo. Então aí começou o desenvolvimento da agricultura orgânica, que hoje está sendo muito difundida no mundo inteiro, tá certo? Nessa mesma época, né, já na Europa, na Alemanha, outro pesquisador, Rudolf Steiner, ele estabelece os princípios da agricultura biodinâmica. Na Europa, diferente da Índia, né, existiam grandes propriedades muito bem estruturadas, com a integração lavoura e pecuária muito bem estabelecidas. Então, como eles não dependiam muito de insumos vindo de fora da propriedade, foi proposto, né, nesse método a proibição do uso de adubos orgânicos vindos de fora da propriedade. Então, a propriedade teria que ser um sistema mais fechado, de produzir todos os insumos necessários dentro da própria propriedade. E também foi proposto, né, o uso de preparados biodinâmicos e também seguir o calendário astrológico. Então, eles respeitam, né, uma época certa de plantio, de poda das culturas, né, de colheita, tudo tem a época certa. Então, tanto o uso de preparados biodinâmicos como o respeito ao calendário astrológico visa, né, aproveitar ao máximo as forças da natureza. Então, essa é a proposta. E o foco deles também é a qualidade do solo. Então, na Europa hoje, existem duas marcas relativas à agricultura biodinâmica, que é a Demeter e a Biodin. Então, os produtos com essa marca geralmente têm um valor agregado maior, porque os consumidores entendem que é um sistema de produção mais sustentável, com menor possibilidade de contaminação do alimento, uma vez que o sistema de produção é mais fechado. Já na década de 30, né, no Japão, foi proposto, né, por Mokichi Okada e o Fukuoka, um sistema de agricultura diferente, né? No Japão, diferente da Índia também, né? Como tem, né, uma limitação muito grande de estercos animais, em função da dimensão do país, né? Então, os pesquisadores propuseram outra forma de compostagem, que é a compostagem laminar. Então, não existia muito estercos animais, mas existia uma grande quantidade de biomassa proveniente principalmente da produção de cereais. Então, que eles fizeram? Eles isolaram alguns micro-organismos do solo, tá certo? Que hoje são conhecidos como os EMs, né? Os micro-organismos eficientes, e inoculavam esses micro-organismos na biomassa, para você ter uma compostagem mais acelerada. Essa compostagem ocorria na própria área de cultivo, né? Tá certo? Então, a compostagem laminar, a compostagem também que ocorre dentro das florestas ali, a compostagem a nível de solo na área que está sendo cultivada. E também, nessa época, foi desenvolvido, né,
o adubo orgânico chamado bokashi, que na língua japonesa significa adubo fermentado. Então, o EM, que a gente vê falar muito hoje em dia, né, e o bokashi, né, surgiram lá na década de 30 do século passado. Já na década de 40, também na Europa, né, dois pesquisadores propuseram o sistema de agricultura biológica. Nesse caso, diferente da agricultura biodinâmica, eles já incentivavam, né, o uso de insumos vindos de fora da propriedade, insumos naturais, né, e mais locais. Então, nessa época, eles propuseram o uso de uma alga marinha chamada Lithothame calcário. Então, essa alga ainda hoje é muito utilizada por determinados produtores orgânicos. Então, os resíduos agrícolas, né, produzidos na propriedade, mais o uso de pó de rocha, também permitiam uma boa compostagem laminar dentro da área cultivada ali, tá certo? Então, nessa época também surgiu a teoria da trofobiose, né, que afirma, né, que plantas bem nutridas são mais resistentes a pragas e doenças. Então, foram vários trabalhos desenvolvidos, principalmente com a cultura da videira, né, e que mostrava realmente que plantas com a nutrição mais adequada, realmente elas tinham uma menor incidência de pragas e doenças. Então, foi nessa época que surgiu também a teoria da trofobiose. E eles também incentivavam, né, a comercialização direta, que hoje é muito utilizada, né, por produtores orgânicos, agroecológicos, e que visam realmente a autonomia dos produtores, né? Visa quebrar aquela cadeia onde muitas vezes o intermediário, né, ele tem ali um ganho maior do que o próprio produtor. Então, eles também incentivavam essa venda direta também, tá certo? Então, a gente observa que muitas das tecnologias, das práticas utilizadas hoje foram propostas, né, há muito tempo atrás. Já na década de 70, na Austrália, foi desenvolvido um sistema conhecido hoje como permacultura, né? Então, esse sistema, ele não se limita à produção de alimentos, né? Então, é uma sustentabilidade mais abrangente. Na realidade, é um modo de vida mais natural, né? Em harmonia com a natureza. Então, eles procuram desenvolver um sistema de produção autossuficiente, um sistema bem diversificado, com produção de alimentos, plantas medicinais, material para construção, e sempre com muita harmonia com a natureza e com um baixo gasto de energia. Então, hoje, a gente observa que essas comunidades que trabalham com permacultura, eles divulgam muito as construções em adobe, o uso de banheiro seco, a construção de móveis de bambu. Então, é um sistema mais amplo, né? Tá certo? Então, não visa somente a produção de alimentos. É um sistema que vem sendo muito adotado por muitas comunidades agrícolas. E na década de 80, nos Estados Unidos, né, foi proposto um modelo de agricultura regenerativa. Esse modelo vem sendo muito incentivado por grandes corporações, como a Nestlé, Danone, PepsiCo, né, entre os seus associados. E a proposta é o desenvolvimento de sistema de produção de alimentos mais sustentáveis e resilientes, certo? Que os modelos anteriormente citados, né, também têm esse objetivo também, né? Mas eles focaram muito no sequestro de carbono visando mudanças climáticas. E os modelos anteriores também todos são eficientes, né, no sequestro de carbono e, consequentemente, nas mudanças climáticas. As práticas recomendadas nesse sistema, como rotação de culturas, cultivo de cobertura, adubação orgânica, cultivo mínimo, adubação verde, plantio direto, integração lavoura e pecuária, são práticas, né, que foram propostas também nos modelos anteriores, tá certo? Então, apesar de estar sendo muito bem aceita
por grandes corporações, né? Mas não tem muito de novo em relação aos modelos anteriores, tá certo? Mas, com certeza, o fato dessas grandes corporações estarem divulgando esse sistema de produção é um fato interessante, porque realmente vai permitir que muitos produtores adotem algumas práticas importantes, né? E isso vai realmente contribuir também para o aumento da sustentabilidade na produção de alimentos, tá certo? E mais recentemente, no Brasil, um pesquisador chamado Ernest Ghost, né, que estabeleceu ali no sul da Bahia, ele propôs um modelo chamado de agricultura sintrópica, né? Então, inicialmente, o modelo chamava sistemas agroflorestais regenerativos e análogos, né? Então, é baseado, né, na sucessão ecológica, utilizando, né, o bioma local como base, né? Tá certo? Só que neste caso, ele promove uma sucessão ecológica de forma mais acelerada, através de podas frequentes, né, para intensificar a ciclagem de nutrientes. Então, é um modelo que está sendo muito aplicado no Brasil, porque realmente ele é mais indicado para as condições tropicais, pelo fato de a gente ter uma temperatura mais elevada, umidade mais elevada, com isso a decomposição da biomassa, né, depositada sobre o solo é mais rápida, e com isso a gente tem uma maior velocidade de ciclagem de nutrientes, tá certo? Então, pelo que eu venho acompanhando nos últimos anos, esse modelo ele também faz um uso mínimo de insumos externos, né? Então, basicamente, no primeiro e no segundo ano que é feita alguma adubação orgânica, né? E posteriormente, o sistema é mantido basicamente com a ciclagem de nutrientes. Então, é um modelo também que vem sendo muito adotado, principalmente no Brasil. Bom, como a gente observou nos modelos discutidos, né, anteriormente, né, o foco principal desses modelos alternativos realmente é o solo, tá certo? E para a gente realmente ter uma maior sustentabilidade da agricultura, a gente precisa realmente adotar práticas que permitam a conservação do solo, da água e da biodiversidade, tá certo? Então, quanto maior o número de práticas a serem adotadas dentro do sistema de produção, com certeza maior será a sustentabilidade. Então, a adoção de uma prática isolada realmente vai deixar muito a desejar, certo? O outro fato que eu gostaria de chamar a atenção, né, é que a agricultura considerada moderna, né, ela é muito recente, né? E nesse pouco período, né, já apresenta sérios problemas, né, de solos degradados, elevada incidência de pragas e doenças, custos de produção muito elevados, né, e problemas ambientais de saúde pública também. Então, assim, realmente precisa alguma coisa ser feita, tá certo? E felizmente, né, a gente tem visto e tem acompanhado via reportagem também, né, reportagens, que muitos agricultores convencionais estão adotando práticas sustentáveis de produção, práticas propostas há mais de 100 anos atrás, né? Como rotação de cultura, adubação orgânica, adubação verde, integração lavoura e pecuária, certo? A gente já em alguns vídeos já deu alguns exemplos, né? Certo? Como o grupo Sequita, que produz muita cenoura, aqui na nossa região também, muitos fruticultores estão substituindo grande parte dos adubos minerais por cama de frango, né? Então, principalmente em função do elevado custo dos adubos minerais.
Então a gente vê que essa crise, né, força esses produtores a mudarem um pouco, né, o sistema de produção. Então, até então, antes desse aumento expressivo dos adubos minerais, muitos desses fruticultores não interessaram, né, pela adubação orgânica, né? A gente vinha insistindo muito, mas a adoção foi feita só realmente quando as contas já estavam muito apertadas. Então, a crise ajuda um pouco na criatividade, no aumento da sustentabilidade também da agricultura. Então, assim, pelo que a gente viu, não existe um modelo ideal e universal de agricultura, né? O sistema ideal é, ele é ideal para cada região. Então, a gente viu que, no caso, na Índia, né, como existia muito disponibilidade de estercos animais, foi desenvolvido um sistema para aproveitar aquele material ali disponível, né? Já no Japão, com uma limitação muito grande de estercos animais, os pesquisadores, os produtores, né, desenvolveram outros sistemas de produção bem diferentes, né, visando a compostagem laminar no próprio local, né, da biomassa produzida. Então a gente vê que a sustentabilidade passa realmente pelo desenvolvimento de sistemas de produção bem adaptados às condições de solo e clima e também socioeconômicas de cada local, tá certo? Um exemplo que a gente pode dar aqui, e que a gente vai abordar em vídeos posteriores, né, é a adubação verde. Então, no Brasil, tem muitos produtores adotando a adubação verde, né, mas dependendo da região, a forma de se utilizar a adubação verde é totalmente diferente. Então, vamos supor, na zona da mata, é muito utilizada a adubação verde com adubos verdes de verão, porque o nosso inverno é seco e inviabiliza o uso de adubos verdes de inverno. Já no sul, os produtores utilizam de forma muito eficiente os adubos verdes de inverno, em função do inverno mais úmido, mais chuvoso. Então, o desafio maior é esse aí, é da gente incorporar todas essas práticas que são consideradas mais sustentáveis de produção e utilizando para isso todo o conhecimento agronômico gerado aí tanto na agricultura convencional como na agricultura, nos métodos alternativos de agricultura. Certo? Então, finalizando aqui, a gente relaciona, né, algumas práticas, né, agrícolas que a gente considera indispensáveis, né, para uma agricultura mais sustentável. Então, a primeira delas realmente é o cultivo de espécies bem adaptado ao ambiente. Quanto maior a adaptação da espécie ao ambiente, menor a necessidade, né, de tratos culturais, de interferência humana, de insumos externos. Tá certo? Cultivo mínimo do solo, rotação de culturas, adubação orgânica, adubação verde, compostagem, consorciação, policultivos, como a gente vê nas agroflorestas, uso de quebra-ventos, controle biológico, integração lavoura e pecuária, pastejo rotacionado e, com certeza, não esquecer das práticas mecânicas de conservação do solo e da água, né? Que é o plantio em nível, terraceamento e outras práticas aí que são indicadas pelos técnicos, tá certo? Então, a gente chega, né, à conclusão que realmente uma adoção de uma medida isolada não vai permitir realmente que a gente alcance a tão sonhada sustentabilidade que todo mundo fala, tá certo? Então a gente precisa de ir adotando, né, essas práticas consideradas mais sustentáveis, né, para a gente realmente conseguir, né, conservar
o solo, a água e a biodiversidade, os recursos naturais, né, para gerações futuras, tá certo? E para que realmente a produção de alimentos ela permaneça por muito tempo, ok? Bom, pessoal, por hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.